Olá a todos que estão acompanhando a campanha 5 de maio esse ano, que está sendo realizada online. Todo ano a gente realiza ela na Praça 15 de Novembro, mas esse ano, por conta da pandemia deflagrada pelo Covid-19, a gente resolveu fazer as postagens aqui pelo Facebook. O meu nome é Gustavo, eu sou diretor do Departamento Social do Centro Acadêmico, e hoje a gente vai entrevistar a professora Elaine, que é professora do módulo de Ciências dos Alimentos na nossa Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto e é doutora em Ciência dos Alimentos pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP São Paulo. Primeiramente, muito obrigado, professora, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada a vocês, Gustavo, parabéns pela campanha de 5 de maio, que vocês não deixaram de fazer mesmo com esse tempo de pandemia, né? Que vocês estão fazendo tudo online. Muito bom, muito obrigada pelo convite para participar. Professora, primeiramente, a gente sabe que o manejo correto dos alimentos é algo muito importante para evitar intoxicações alimentares. Você pode falar para a gente sobre os perigos de estar consumindo um alimento contaminado? Exatamente, você está correto, porque se os alimentos não forem preparados corretamente desde o campo até chegarem à mesa do consumidor, eles podem oferecer perigos para a saúde. E são perigos tanto de origem física, quanto química, quanto biológica. Como exemplo de perigos físicos, né, nós podemos citar presença de matérias estranhas, como um pedaço de vidro, um pedaço de metal, que pode causar problemas para os consumidores. De origem química, nós podemos mencionar principalmente contaminantes que são de origem ambiental, como pesticidas, metais pesados, entre outros, né? E não podemos esquecer dos perigos de origem biológica. E aqui estão incluídos os parasitas, os fungos, as bactérias e os vírus. E as doenças de origem alimentar, elas são muito importantes, porque estima-se que haja cerca de 600 milhões de casos de doença, com cerca de 400 mil mortes por ano, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, nós devemos empenhar todos os nossos esforços para evitar a ocorrência de doenças transmitidas por alimentos. Entendi. É bastante coisa, então, que a gente tem que estar tomando cuidado, né, quando se trata de um alimento. Indo para a nossa segunda pergunta, no caso das bactérias que são transmitidas pelos alimentos, as manifestações delas são muito diversas, né? Mas normalmente elas estão relacionadas a náusea, vômito ou diarreia. Como é que pode ser feito o diagnóstico do que está causando a doença, ou seja, do agente causador? E o quadro clínico, ele costuma durar muito tempo? As doenças transmitidas por alimentos, principalmente então no que diz respeito a bactérias, né? Elas podem ser tanto causadas pela presença de toxinas pré-formadas no alimento, como também podem ser causadas pela infecção, pelas bactérias que estão presentes no alimento. Nós chamamos de uma maneira mais geral as doenças de toxinfecções, porque alguns micro-organismos têm um mecanismo misto de causar infecção e produzir toxinas, né? Então, de uma maneira geral, nós chamamos de toxinfecções. E as doenças podem ser autolimitantes, então elas aparecem nos sintomas e eles desaparecem dentro de 24, 48 horas. Mas nem sempre isso é verdade, especialmente quando se trata de crianças e idosos, os sintomas podem ser mais severos, né? E é sempre necessário observar a evolução da doença, manter a hidratação e, se necessário, procurar um tratamento médico específico para os casos mais graves. Algumas doenças alimentares têm outros sintomas e não somente vômito e diarreia, né? Vômito e diarreia já é um grande desconforto, pode causar perdas de dias de trabalho e pode levar a grandes perdas econômicas, inclusive perdas de vidas em pessoas mais sensíveis, né? Mas além dessas doenças manifestadas por vômito e diarreia, podem ainda ocorrer doenças mais graves, né? Pode ter aparecimento de febre, pode ter sequelas crônicas, e além disso, algumas doenças, como é o caso do botulismo, elas são doenças de notificação compulsória para o sistema de saúde.
e pode causar até parada respiratória, né? Então, no caso do botulismo, é uma neurotoxina produzida pela bactéria que leva a sintomas de paralisia flácida, que então pode culminar com a parada respiratória. E os alimentos mais envolvidos com essa intoxicação alimentar são conservas, principalmente conservas de origem artesanal, que não são preparadas de modo adequado, né? Nós podemos pensar ainda que os surtos de toxinfecção, eles se constituem em um problema de saúde pública, né? E isso mobiliza as agências de saúde pública no sentido de evitar esses surtos e, quando eles acontecem, né, tomar medidas para evitar novos casos, né? E essas medidas a gente pode detalhar um pouquinho mais depois, né? Posso falar mais uma bactéria? Claro. Hein, Gustavo? Olha, outra bactéria que é muito importante, que também tem sintomas que são atípicos, né? É uma bactéria que nós trabalhamos bastante aqui na faculdade, que se chama Listeria monocytogenes. É uma bactéria muito diferente quando a gente fala de sintomas de toxinfecções alimentares, porque ela pode causar abortos e pode causar até meningite, né? É uma bactéria que já causou muito problema transmitida por alimentos em países desenvolvidos, desde a década de 80. No Brasil, não existe caso de doença causada por esta bactéria transmitido por alimentos, né? Mas, há pouco tempo, teve um surto muito grande na África do Sul, né? Então, uma doença que era considerada mais de países desenvolvidos, né? Ela acabou causando um surto muito grande, maior que se conhece na história, na África do Sul. Então, nós devemos ser muito vigilantes em relação a esta bactéria, que pode causar problemas, então, maiores para mulheres grávidas e pacientes imunocomprometidos, que incluem aqueles pacientes que fazem tratamento para câncer, que tiveram transplante de órgãos, né? E nesses pacientes, então, a doença é muito grave, né? E eu acho que é uma doença que é bastante diferente. Quando a gente fala de alimentos, né? Poucas pessoas sabem que existe esse perigo. E esta bactéria também é muito diferente porque ela cresce em alimentos que ficam guardados dentro da geladeira, né? Então, o modo de evitar a infecção por essa bactéria seria para as pessoas que são do grupo de risco, né, consumirem um alimento somente depois de ter sido completamente aquecido. Então, se o alimento for cozido e consumido, não tem problema. O problema são alimentos, por exemplo, queijo fresco, frios, que ficam guardados na geladeira muito tempo e depois, às vezes, a pessoa não aquece na hora de consumir, né? Então, as pessoas que são do grupo de risco, mulheres grávidas, pacientes imunocomprometidos, devem reaquecer esses alimentos, né? Aquecer completamente antes de consumir, ou evitar o consumo, né? É uma maneira educativa que nós temos de evitar surtos de toxinfecção. Quando esses surtos acontecem, quem faz a investigação? A vigilância epidemiológica, junto com a vigilância sanitária, que são todos órgãos vinculados ao governo, né? Eles tentam descobrir qual é o alimento contaminado para evitar novos casos e são necessários estudos laboratoriais, epidemiológicos e também são feitas visitas nos locais de processamento e de venda dos alimentos para ver o que aconteceu de errado para que tivesse a ocorrência de um surto. É um trabalho bastante complexo, completo e muito bonito. E o farmacêutico pode atuar nessa área. É muito interessante saber que o preparo, no caso aí, incorreto, ou armazenamento incorreto pode levar a tantas consequências, né? Tipo o aborto, como você disse, é bastante interessante. É uma doença rara, mas é uma doença que está causando problema em países desenvolvidos e agora mais recentemente na África do Sul, né? Já há alguns anos. E nós devemos estar vigilantes aqui no Brasil para evitar casos dessa doença. Entendi. Bom, então, indo para a nossa terceira pergunta já,
falando sobre o armazenamento, né? Uma comida que ela está fora do prazo, ela pode causar uma doença e quando a gente pode ficar doente, aliás, quando a gente come algo estragado? Bom, o alimento fora do prazo, a recomendação é que ele não seja consumido. Por quê? Uhum. Dentro do prazo, foi feito todo um estudo pela indústria produtora que garante a inocuidade e a qualidade do alimento. Quer dizer que ele não vai causar doença e que o gosto, o sabor, o aroma vão estar adequados. Fora do Uhum. prazo de validade, o consumidor está assumindo risco, né? Então, o ideal é sempre planejar para fazer as compras, não comprar em excesso, para poder consumir todos os alimentos dentro do prazo de validade, é o recomendado. Porque senão Mesmo pelo não desperdício, né? é para evitar desperdício, né? Então nós podemos trabalhar dos dois lados, né? Pensando em evitar o desperdício e garantir a segurança do consumidor. Entendi. É bastante importante ter esse cuidado, acho que com os alimentos, né? Pouca gente acho que sabe que tem que ter todo esse cuidado para evitar realmente uma doença, assim, algo mais sério. Bom, A prevenção é sempre melhor. não é? E indo para a nossa quarta pergunta, quem é que cuida da qualidade dos alimentos aqui no Brasil? E essa agência ou essas agências que cuidam da qualidade, ela tem alguma relação com o Sistema Único de Saúde, que é o SUS? Muito boa pergunta, muito interessante. A fiscalização de alimentos no Brasil, ela é uma ação conjunta de vários órgãos do governo, com destaque para o Ministério da Saúde, por meio da Anvisa, né, que é um suporte que é dado ao SUS, né, para a Anvisa trabalha tanto na parte de medicamentos, cosméticos e também alimentos, fazendo a regulamentação desta área. E no caso de alimentos, nós temos ainda o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA, né? E por que que o Ministério da Agricultura também está envolvido com a fiscalização de alimentos? Principalmente por conta dos produtos de origem animal, porque como nós começamos a entrevista, né? Os Uhum. alimentos são produzidos, começando no campo, até chegar à mesa do consumidor. Em toda essa cadeia produtiva, deve haver um controle muito rígido para evitar surtos de toxinfecção alimentar e garantir a qualidade dos alimentos. Então, o Ministério da Agricultura faz fiscalização de produtos como leite, mel, carnes, produtos no campo, né? E a Anvisa faz a fiscalização dos produtos que estão prontos para a venda ao consumidor. É uma ação conjunta do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura e de outros órgãos do governo. E o SUS, sim, ele está envolvido e é beneficiado por todas essas ações, porque no final o que se pretende é a proteção dos consumidores. Entendi. De certa forma, então, todos os alimentos que vão para o consumidor passam por um tipo de regulação, né? Certamente, a não ser que sejam comprados alimentos clandestinos, né? Aí que está o perigo. Tipo os de beira de estrada? De repente comprar um produto que não passou pela fiscalização do governo. Às vezes a rotulagem é inadequada, você não sabe onde foi feito, não sabe o prazo de validade, não conhece o nome do produtor, né? Então, tudo isso pode contribuir para que haja perigo para a saúde do consumidor. Entendi. Bom, então, indo agora para a nossa última pergunta, ela tem a ver com o Covid, né? Com a pandemia, muitas pessoas elas têm mudado os hábitos alimentares delas. Algumas por, infelizmente, não estar conseguindo comprar produtos necessários, né, para o insumo, para ter uma alimentação correta. Outras por terem alguns hábitos alimentares que não são tão corretos e que vão ser exacerbados agora para elas estarem em casa, fazendo home office e ter acesso mais fácil ao que elas tinham de costume de comer antes, tipo junk food, essas coisas. Para você, qual que é a importância de uma alimentação balanceada e correta agora em meio à pandemia? Bom, eu acho importante nós
começarmos lembrando que a alimentação não tem influência apenas de fatores técnicos, do ponto de vista de alimentos e nutrição, técnicos e fisiológicos, né? Nós temos também uma influência muito grande de fatores emocionais, comportamentais e econômicos. Então, nem tudo é ideal como nós gostaríamos que fosse, né? E agora, nesses tempos de pandemia, certamente a alimentação sofre influência do estresse, do tédio, das incertezas, das mudanças de hábito, né? Então, esses tempos de quarentena mudaram muito a nossa rotina, e com isso também mudaram muito a nossa relação com a alimentação. O que eu acho importante é nós mantermos sempre uma rotina diária. Então, na medida do possível, incluir, né, um exercício físico, incluir tempo fora de casa para tomar sol, se for possível, né? E manter uma rotina. Então, todas as recomendações são sempre de manter rotina, inclusive para o horário das refeições. Isso tudo nos ajuda a lidar melhor com esse tempo de pandemia, né? E é sempre importante observar quanto ao consumo de calorias e muito também colocar na nossa dieta alimentos que são ricos em micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, né? Não esquecer de castanhas, de frutas, de legumes, grãos integrais, sempre que possível. Então, nós estamos falando, assim, do ideal, né? Mas nós temos que ver o que é possível, o que está ao nosso alcance nesses tempos de pandemia. Quanto a reforçar cuidados de higiene, eu acho que é também importante lembrar, porque lavando muito bem as mãos, lavando muito bem os alimentos, lavando as embalagens dos alimentos que entram nas nossas casas, nós podemos evitar trazer a contaminação por Covid-19 da rua para a nossa casa, né? Então, especificamente em relação aos alimentos, quando são alimentos que vão ser consumidos crus, nós devemos lavar muito bem, se for vegetais folhosos, frutas, lavar muito bem em água corrente. E é recomendado também que se faça uma higienização, uma sanitização, colocando esse alimento por 15 minutos numa solução preparada com 1 colher de hipoclorito de sódio, 1 litro de água. Deixa 15 minutos e depois faz o enxágue. E aí consome, né, imediatamente, ou sempre lembrar de colocar os alimentos armazenados na geladeira. Todos os cuidados de higiene com os alimentos de outras épocas valem agora, né? E agora reforçando um pouco mais esse cuidado em relação às embalagens que entram na nossa casa, as embalagens dos alimentos, evitando, então, trazer a contaminação para dentro de casa. O hipoclorito, né, é a água sanitária. E eu acho importante reforçar isso, porque acho que muita gente está tendo contato com a cozinha pela primeira vez em muito tempo, assim. Acho que é importante ressaltar realmente o manejo correto que a gente tem que ter antes de estar ingerindo os alimentos, né? Porque eles também precisam passar por um processo de limpeza, mesmo tendo vindo do campo ou de uma indústria. Inclusive, quando é comprado alimento por delivery também, cuidado com as embalagens, né? Sempre higienizar antes de consumir, verificar se a embalagem está intacta e consumir logo em seguida, de acordo com as... Sim, também cuidado para guardar na geladeira, se não consumir imediatamente. Sempre manter esses cuidados, e agora um cuidado a mais com a lavagem, higienização e das embalagens também. Isso é muito importante. Bom, muito obrigado, então, professora, por ter participado aqui do nosso vídeo, né, para a campanha 5 de maio. É super legal ter o apoio dos professores agora, que sempre nos ajudaram todos os anos aí para levar informação para as pessoas que, infelizmente, não podem ter acesso a ela. E eu deixo aqui meu muito obrigado, então. Eu também agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar sobre os alimentos, higiene e inocuidade, e desejo que todos fiquem bem, que cuidem muito bem da mente, do espírito e também da alimentação e da rotina nesse tempo de pandemia, que a rotina vai nos ajudar a passar
bem por esse tempo e logo estarmos juntos presencialmente. Muito obrigada. Com certeza. Eu que agradeço, professora.